Rodrigo, põe um tema para mim, por gentileza. Amém? Vamos falar junto? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. O que fazer? Não sei o que fazer. Amém? Eu estava pensando num tema do que a gente poderia conversar e falando com Deus, e eu senti muito, uma intensidade muito forte nesse tema, porque conversando com algumas pessoas, perguntando como talvez você também faz, como é que está o seu ano, você já está programando, e tem gente que eu não sei se você é assim, a pessoa nem acabou dezembro, ela já tem tudo programado o que ela vai fazer em janeiro, fevereiro, março, abril. Quem é assim? Levanta a mão. Vem, pouquinho. Eita Jesus, eu achei que... Mas tem gente que a gente conversa, que pelo visto é a maioria, não sabe ainda para onde vai. Ou não sabe exatamente o que vai fazer nesse próximo ano. Então, o que nós devemos fazer quando nós não sabemos para onde ir? Hoje nós vivemos numa sociedade, a qual você também vive, conhecida por muitas pessoas como a era da informação, Hoje você como bispo tantas vezes fala, você tem uma extensão do seu corpo, que foi adotada nesse século 21, que é o seu, o quê? Celular. Você trouxe o celular? Às vezes o projeto você esqueceu, mas o celular você trouxe, certeza. Mas nessa era de tanta informação, irmãos, ao qual nós vivemos, tantas oportunidades e tantas coisas, muitas vezes nós ficamos sem direção. Para onde ir? Às vezes você tem uma direção, nossa, eu estou querendo muito isso, eu não sei se o seu celular ele ouve, ele tem o tal do algoritmo, e ele começa a mandar informações para você, informações, é como você entrar no mercado com fome, e você vai naquela prateleira de doce, irmão, quem já passou por isso? Quem tem uma fraqueza por doce aí, que Jesus vai te curar essa noite, em nome de Jesus, amém? E aí você fica, meu Deus, o que eu compro? Eu quero isso, eu quero aquilo. Ou tem pessoas que têm mais tendência para o salgado, E vai naquela padaria e vê um monte de coisa bonitinha, o pão lá 6 horas e tal. Ou nessa era de informação a qual vivemos, nos streamings, e você fala, eu quero ver um filme, e você abre o seu aplicativo, Netflix, HBO, não sei, e você vê diversos gêneros de filmes e séries, e no final você não assiste nada. Ou você assiste o que você sempre assiste. Não é? Então, é uma era de muita informação, pessoas muito ocupadas. Quem se considera alguém ocupado aí? Amém? Bastante gente ocupada. E aí você está passando na rua, alguém quer falar com você, não dá que eu estou apressado, ainda mais a gente vivendo numa metrópole a qual vivemos, Guarulhos é correria, São Paulo também é aquela correria, e todo mundo correndo para uma direção, pessoas cansadas. Nós estamos vivendo uma das eras quais as pessoas mais relatam cansaço mental, fadiga, e muitas vezes é um esforço a qual muitos têm tido sem produtividade. Então, é muitas pessoas que trabalham aqui, trabalham ali, fazem aquilo outro. Quando você pergunta sobre efetividade ou sobre resultados, você não encontra nada muito concreto, muito sólido. Ou às vezes pessoas na igreja, como é o nosso caso aqui, e muitos irmãos, a qual nós temos vivido hoje na sociedade, estão dentro da igreja, frequentam a igreja, frequentam a célula, mas estão espiritualmente dormindo. Vêm à igreja, têm direção, mas estão dormindo. O maior perigo, irmãos, não é nós errarmos o caminho, porque a nossa vida é assim. Muitas vezes nós temos direções em um momento e elas mudam ao longo da nossa vida, mas o grande problema não é a gente errar, mas é nós vivermos a nossa vida sem saber para onde a gente vai, sem saber aonde nós queremos chegar, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13, por gentileza. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo aqui ele vai dar uma orientação aos romanos, a essa igreja. Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, irmãos, acompanha comigo, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou, pois, a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos, ou do que quando nós recebemos, nós nos convertemos ao Senhor. Então Paulo aqui ele está dando uma orientação para a igreja, que é o quê? Acorda, vira para o irmão do lado e fala assim, acorda irmão, chacoalha ele se ele está dormindo, fala acorda.
O que o Senhor ele tem falado para essa geração é sobre um sono, mas não um sono físico, que eu acredito que você tem bastante, mas é um sono espiritual. E este é um sono perigoso, irmãos. É quando nós começamos a viver a vida no automático. Repete comigo, no automático. Então é o sono da indolência, como o apóstolo Paulo fala aqui, como Jesus também fala. É uma acomodação de saber, deixa a vida me levar, e a vida vai me levando, e eu não sei muito bem para onde eu vou, não sei muito bem o que eu quero fazer. É o perigo de nós vermos a nossa vida como cristãos no modo automático. O que é viver uma vida cristã no modo automático, irmãos? É muitas vezes nós irmos à igreja. Ir à igreja é bom? É necessário. Ouvir louvor é bom? É necessário. Nós estarmos numa célula, participarmos de uma célula, é bom? É necessário. Mas o perigo é nós fazermos todas essas coisas e o nosso coração está longe de Deus. Muitas vezes, como cristãos, podemos estar dormindo e ainda assim estar indo à igreja. Podemos estar cantando e ainda assim nós irmos à igreja. Podemos tomar ceia e ainda assim irmos para a igreja. Amém? Domingo passado, na verdade, a pastora estava falando na palavra e veio um insight na minha cabeça. E eu não sei se você é assim, eu gosto de fazer conta com tudo. Quem gosta de fazer conta? Você vai numa empresa, você vai num restaurante, você fica pensando, nossa, paguei R$40 nesse prato, entrou nesse momento 50 pessoas, eu acho que essa empresa fatura tanto e ela vai pagar tanto de imposto. Quem assim tem essas doideiras igual eu? Amém? E eu estava pensando no que a pastora falou e aí veio uns cálculos na minha cabeça. Uma pessoa, irmãos, presta atenção, uma pessoa que ela está há 20 anos convertida, sabe quantas vezes ela já tomou ceia? Em média, 240 vezes. Você sabia disso? Uma pessoa que está mais ou menos 20 anos convertida, ela já foi, sabe quantos domingos ela já foi para a igreja? Mais de 1000 domingos. Mas se ela for um pouquinho mais crente, né? Ela vai à quinta, quando tem evento, a conferência, ela está na conferência. Mais ou menos em 20 anos ela já foi em 3.500 cultos. Pergunto para o irmão do lado, é culto ou não é? É muito culto. Mais ou menos nesse tempo, ouvindo entre as palavras presenciais, online, o que ela ouve no YouTube, às vezes o que ela ouve na rádio, ela já ouviu mais ou menos 5.000 sermões. Você acredita nisso? Você sabia? Fala para o irmão do lado assim, você já ouviu quase uns 5.000 sermões. Centenas de apelos, conferências, campanhas, um monte de coisa. Mas a pergunta-chave que nós precisamos fazer para nós, inclusive, é o quanto disso virou realmente uma transformação na nossa vida. O quanto desse conteúdo realmente entrou em nossos corações. E por que é importante nós falarmos isso, irmãos? Porque senão vai ser mais uma conferência. Vai ser mais um ano, como foi 2023, como foi 2024, como foi 2025. E não é para ser, porque o seu ano de 2026 vai ser diferente em nome de Jesus. Mas vai ser diferente se nós nos comportarmos de uma forma diferente. Tiago, ele diz assim no capítulo 1, no versículo 22, sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem será que nós temos sido, irmãos? No nosso dia a dia como cristãos? Será que temos sido praticantes da palavra de Deus? Ou somente nós ouvimos a palavra de Deus? Será que somente entra nos nossos ouvidos, mas não desce para o nosso coração? Porque se isso acontece, nós estamos sem rumo, estamos vivendo um sono da indolência. Estamos vivendo num comodismo, isso não pode acontecer. Amém? Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor, ele diz assim, através do profeta Oséias, o meu povo perece por falta do que, irmãos? De conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não podemos, como eu disse agora, reclamar de resultados se a gente não muda os nossos hábitos. Todos os anos a gente fala a mesma coisa. E a gente traz as mesmas comparações. E eu vou falar de novo. Quem quer emagrecer esse ano, irmãos?
Ou você fala assim, não, eu estou muito magro, mas eu quero ganhar um pouquinho mais de massa muscular, quero ficar forte, de forma natural, porque de outra forma é pecado. Irmãos, você precisa fazer alguma coisa. Ou você acha que você simplesmente emagrece? Né? Não é assim. Você tem que fazer o que? Você tem que mudar a alimentação. Você tem que mudar os seus hábitos. E assim é na nossa vida. Nós precisamos mudar os nossos hábitos se queremos viver algo diferente. Eu posso ouvir um amém? Amém. Como nós queremos um 2026 se nós mantemos os mesmos hábitos? Por exemplo, relacionado à igreja, a gente quer se envolver mais na igreja, a gente quer se envolver mais com o Senhor, em comunidade, mas nós continuamos chegando atrasado todo o culto. Vira para o irmão do lado e fala assim, isso não é com você não, irmão. Chega atrasado todo o culto. A gente quer viver algo diferente com o Senhor, mas a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o quê? O celular. Você pega o celular e você fica ali no celular. Já podia ter feito um monte de coisa e fica no celular. Hábitos, os mesmos hábitos, mesmas escolhas. O Senhor, Ele põe diante de nós a bênção e a maldição. Nós escolhemos, mas muitas vezes vira ano e continua outro ano e os mesmos hábitos pecaminosos continuam rondando a nossa vida, continuam circulando no nosso coração e nós vamos permitindo como pecados de estimação, e vamos permitindo vícios na nossa vida, que nós sabemos que nos afastam do Senhor, e o Senhor, Ele nos orienta, Ele trabalha em nossos corações para que nós mudemos isso hoje, não amanhã, e não ano que vem, porque o que o Senhor tem para você é hoje, o milagre que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família, é para esse ano, não é para o ano que vem, amém? Glória a Deus. E nós temos os mesmos hábitos, fazemos as mesmas escolhas, mesmo quando somos orientados. Escolhemos pecar por conhecimento. Passa o ano, e vira o ano, e são as mesmas desculpas. As mesmas desculpas do eu não estou pronto, e ainda não é meu tempo, eu ainda não estou preparado, eu ainda preciso vencer isso, eu ainda preciso vencer aquilo. A pergunta é, quando vai ser o tempo? Fala comigo, quando vai ser o tempo? Eu não sei, se é esperado um ano mágico, um ano especial, irmãos. Nós precisamos tomar atitude hoje, porque Deus, Ele não unge desculpas, o Senhor, Ele unge decisões. Se nós colocarmos o nosso pé, Deus, Ele coloca o chão. Se nós tomarmos a decisão de fazer algo, o Senhor, Ele age ao nosso favor. A palavra nos ensina isso, e isso é viver pela fé. Viver pela fé é materializar nas nossas atitudes aquilo que nós cremos. É materializar nas nossas atitudes aquilo que queremos receber do Senhor. Nós não esperamos receber algo primeiramente de Deus, para a gente fazer alguma coisa. Isso ficou claro, irmãos? É claro para nós. Quantas vezes falamos isso? Mas uma coisa é nós ouvirmos, e outra coisa é descer para o nosso coração. Esse ano vai ser diferente. Bate na mão e fala, esse ano vai ser diferente. Porque eu vou tomar atitudes diferentes. Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus ele diz assim, qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular o custo? Qual de vós, querendo construir uma torre, quem está querendo construir algo na sua vida? Quem está querendo construir algo na sua trajetória? Olha o que Jesus diz, se assente e primeiro calcule. Ao decorrer deste capítulo, Jesus completa dizendo, para que as pessoas não passem pela sua obra e zombem de você, porque você parou na metade do caminho. Porque você parou seu prédio no meio. Obras inacabadas. Em nome de Jesus, esse vai ser um ano de obras acabadas na sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai finalizar esse ano, aquela faculdade que você não terminou. Em nome de Jesus, você vai realizar, vai formalizar esse relacionamento que não está bem do jeito. Você vai deixar no caminho do Senhor, você vai deixar de uma forma que agrada a Deus. Porque Deus, Ele não é um Deus de obras inacabadas. Deus, Ele é um Deus de obras acabadas. E nós, como filhos de Deus, precisamos terminar aquilo que começamos. Amém?
E aí muitas vezes na nossa caminhada, caminhamos com pessoas e as coisas acontecem na vida delas. E muitas vezes as nossas vidas não acontecem. E aí você pensa, mas a fulana está perto de mim, ela também vai na igreja igual eu. O irmão vai na célula igual eu, mas as coisas não acontecem para mim, acontecem para ele. Por quê? Porque Deus tem filhos preferidos? Não. Porque Deus, Ele unge decisões. Porque Deus, Ele unge comprometimento. Às vezes eu quero ter a fé do meu irmão, mas eu não quero orar como ele ora. Amém? Eu quero viver os milagres que ele vive, mas eu não estou disposto a passar pelas mesmas batalhas que ele passa. Então as coisas não acontecem. Eu quero ter a maturidade que o meu irmão tem, mas eu tenho um coração insubmisso. Eu não consigo me submeter. Eu nunca vou ter a autoridade ou a maturidade que aquele irmão está desenvolvendo. Eu quero ter a prosperidade daquele irmão. Eu quero ser como aquele irmão, aquela irmã que prospere, cada ano que passa, as coisas crescem, as coisas avançam, mas eu não estou disposto a ser fiel como aquele irmão é fiel. Eu quero ter aquele ministério. Eu quero ser honrado, eu quero honrar como aquela pessoa é. Eu quero estar naquele lugar, eu quero vivenciar as maravilhas que aquela pessoa tem vivido naquele ministério, mas eu não tenho um coração servo. Irmãos, Deus é justo ou não? Deus é justo. As coisas a qual almejamos muitas vezes, a quais pessoas têm vivido isso porque algo tem sido construído no secreto. Será que esse ano nós estaremos dispostos a construir algo no secreto? Quem está disposto, levante a sua mão. A construir algo e talvez vocês tenham que estar preparado para ninguém ver nada. Talvez as pessoas não vão ver nada, mas da mesma forma como uma árvore, ela é estabelecida, as suas raízes debaixo da terra. Quando chega o momento dela florescer, todos admiram e falam, eu vejo o Deus a qual essa pessoa serve. Eu vejo o Deus a qual essa família serve. É o Deus de Israel. Eu quero isso para mim. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Começar a negar a nós mesmos, porque o propósito ao qual nós precisamos viver, ele custa caro. Ele custa algo chamado renúncia. Jesus, ele diz assim, todo aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pergunta para o irmão do lado assim, você está disposto a carregar a sua cruz? Pergunta para o outro, você está disposto a carregar a sua cruz? Eu quero o que o outro tem. Eu quero viver o que o outro está vivendo. Eu quero estar onde o outro está, mas eu não faço nada para estar nesses lugares. Por isso que eu vivo, muitas vezes, a minha vida como alguém que coloca os seus bens num saquetel furado. Entra aqui e sai ali. Uma coisa dá certo na vida, aparece um problema. Quem conhece alguém assim? Você estava com um problema de enfermidade na sua vida. Um filho é curado, o outro fica doente. Você consegue quitar suas dívidas, o pneu do carro fura. Quem já passou por isso? Comportamentos, irmãos, que são contrários à palavra de Deus, são simbolizados na vida de alguém que não sabe o que quer. Então, como cristãos, nós precisamos viver como cristãos. Diga assim, como um cristão, eu preciso viver como um cristão. Vai comigo em Daniel, capítulo 5, irmãos. Daniel, capítulo 5. Uma história talvez muito conhecida, talvez muitos aqui viram na sua infância, em desenhos. Daniel capítulo 5, uma história que nos chama muita atenção no versículo 4. Inclusive uma história muito emblemática, que chama a atenção de muitas pessoas, porque foi tremendamente espiritual. Daniel capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: enquanto eles bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Leia comigo o versículo 5, qual que a palavra diz? No mesmo instante,
apareceram, leia forte, uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Irmão, você já pensou? Você vai para a sua sala, você vê uma mão gigante assim, ó, escrevendo na parede, você fica ou você corre? Aí o rei estava lá, o rei Dário, não ouvia as profecias do Senhor, se voltava contra os ensinamentos de Deus, adorava outros deuses, bebendo vinho, adorando deuses de ouro, prata, bronze. Ele vai ali para o seu palácio, numa sala, e ele encontra uma mão, irmãos, uma mão escrevendo. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. Versículo 6, olha o que diz. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Bate o joelho aí, irmão, onde você está? De medo. Ele ficou com muito medo. E os seus joelhos batiam um no outro. Acompanha comigo aqui, ó, versículo 25. O rei ali, ele encontra uma inscrição na parede, a qual essa mão faz. Ele começa a ir atrás de todos os sábios do seu reino. Alguém tem que descobrir o que está escrito aqui. Eu preciso descobrir o que está acontecendo aqui. E ele encontra um homem chamado Daniel. Versículo 25, Daniel, ele diz assim, ó. Essa inscrição que foi feita, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras que foram escritas por aquela mão naquela parede. Mené, o que diz? Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o Parsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Versículo 29, então por ordem de Belsazar vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram governante sobre um terço do reino. Naquela mesma noite, este rei, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém? Essa é a história de um rei que constantemente ouvia a voz de Deus, mas escolhia seguir os seus próprios planos. Vivia o seu jeito. Deus falava com ele e ele virava as costas. Deus falava no ouvido, saía pelo outro. Quantos sermões Belsazar não ouviu? Quantos profetas ele já não atendeu? Quantas vezes ele provavelmente viu o milagre de Deus acontecendo, mas nada mudou. Até que um dia Deus escreve em sua parede. Irmãos, será que nós estamos esperando o dia que Deus vai escrever nas paredes do nosso coração? Será que estamos esperando o dia que Deus vai escrever nas paredes da nossa vida? E escrever coisa boa todo mundo quer, amém? O problema é quando o Senhor ele escreve essas coisas. Mesmo nos amando, há um dia que a corda arrebenta. Há um dia que que se cai no poço. Há um dia que não tem mais crédito. Há um dia que o juízo chega. Amém? E Deus escreveu, Deus contou todos os seus dias. Foste pesado na balança. Irmãos, Deus está contando os nossos dias. Fala para o irmão do lado assim, ó, Deus está contando os seus dias. Ele está contando como é que foi seu janeiro, como é que está sendo o seu mês de janeiro. Deus estará contando fevereiro. Deus estará contando março, abril, novembro, dezembro. E Ele vai fazer um balanço. Espera aí, como o meu filho foi? Será que o Senhor ele vai virar para nós? Ele vai falar, pesado foste na balança. Por isso, o seu reino será dividido. Será que estamos esperando isso de Deus, irmãos? Não estamos esperando. Mas isso que vai acontecer se nós não tomarmos atitudes condizentes com aquilo que cremos. Eu posso ouvir um amém? Ter poder, ter festa, ter luxo, ter todos os bens que você sonha, mas não ter um propósito direcionado por Deus, é uma vida de divisão.
Eu creio que você colocou no seu projeto conquistas de bens, e glória a Deus por isso, que você receba em nome de Jesus. Mas que eles não sejam o primeiro plano no seu coração, irmão. Que o nosso primeiro plano seja como o rei Davi, ter um coração, ser um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo que Belsazar tinha. Davi tinha tudo. Tudo. Mas o primeiro lugar no coração dele pertencia a quem, irmãos? Ao Senhor. O seu coração precisa estar no Senhor. Porque se o seu coração estiver em Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o seu coração estiver no Senhor, o milagre vai acontecer na sua vida. Se o seu coração estiver em Deus, aquilo que você busca, você não vai receber só aquilo, você vai receber 30, 60 e 100 vezes mais. Como Jó, que perdeu tudo, mas o seu coração estava no Senhor. Ele perdeu 10 filhos e Deus deu 30. Jó perdeu seus bens, Deus deu 30 vezes mais. Jó perdeu seu reconhecimento, Deus fez o conhecido 30 vezes mais. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Permaneça com o Senhor. Durante o seu ano de 2026, um milagre vai acontecer na sua história, em nome de Jesus. Eu quero contar uma história, para nós finalizarmos, que ela é baseada num conto de um escritor alemão, Franz Kafka, que se chama Metamorfose. Queria que o Rodrigo colocasse a imagem aqui. Essa história, ela conta a história, né, de um jovem chamado Johnny. O Johnny que trabalhava, tinha sua vida, tinha o seu trabalho, trabalhava em 3 empregos. Eu não sei se alguém aqui trabalha em 3 empregos. Deixa eu conhecer você. Alguém trabalha em 3 empregos? Alguém? Você tem 3 fontes de renda, 3 trabalhos. Alguém aqui? 2 empregos. Quem tem 2 empregos? Alguns irmãos, 2 empregos. O Johnny tinha 5. Ele trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava à noite, trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. Feriado, ele estava sempre e sempre trabalhando. Para sustentar o seu pai, sua mãe que era doente, sustentar os seus irmãos, montar a sua reserva de emergência, o seu futuro, guardar e acumular dinheiro, acumular riquezas, e assim eram os dias de Johnny. Trabalhava o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, de todos os anos que passaram, desde que ele começou entrou na juventude. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, parou, veio a pandemia, passou, veio guerra, passou guerra, e Johnny trabalhando 5 empregos, dia e noite, dia e noite. Até que chega uma noite, em que Johnny estava dormindo, e ele passou muito mal. E começou a ficar doente, e ficar bem zoado mesmo. E começou algumas dores, e ele dormindo. E ele pensando consigo mesmo, o que está acontecendo comigo? Será que eu comi alguma coisa que não me fez bem? Será que é o meu corpo que está pedindo férias? Será que eu estou muito exausto? E ele começou a ficar muito doente, irmãos. E ele acordou, então, no outro dia, com muita dor e correu para o banheiro. Ele correu para o banheiro, o que aconteceu com Johnny? Johnny olhou no espelho e alguma coisa estava diferente. Correu ali para o espelho do banheiro, como era corriqueiro de todas as manhãs, o que ele tinha que fazer ali no seu dia a dia. Entrou no banheiro, e qual foi a pergunta que Johnny fez? O que você acha? Qual foi a exclamação que Johnny fez? O que vocês acham, gente? Sabe o que ele falou? Eu estou atrasado para o trabalho. Irmãos, o problema é quando a nossa identidade ela é destruída, ao ponto de não nos darmos conta em que ponto nos perdemos da nossa história. Queremos continuar vivendo de forma antinatural, de uma forma a qual nós não fomos programados para viver, às vezes para agradar pessoas, para sustentar pessoas, para viver vidas que não fomos chamados, longe do nosso propósito. A identidade dele não estava em quem ele era, mas no que ele produzia com as mãos. E eu quero perguntar para você hoje, a sua identidade em Deus, que está ligada com o seu propósito, que está ligada com o seu ano de 2026, a sua identidade está ligada aonde, irmãos? Será que é em quem você é em Deus, ou naquilo que você produz com as suas mãos?
Porque quando eu viro para Deus, eu falo, Deus, eu não tenho tempo para servir. Deus, eu não tenho tempo para ir na célula. Deus, eu não tenho tempo para me envolver. Eu estou dizendo que Deus, que a minha identidade no Senhor, ela não é mais importante daquilo que eu preciso produzir. Daquilo que eu preciso fazer. Daquilo que eu preciso realizar. E aí que está o problema dos muitos que dormem. Que Paulo disse em Romanos, que a gente leu no começo. Focados tanto em fazer que a vida vai acontecendo, e vamos esquecendo do propósito de Deus para as nossas vidas. Somos bons em executar coisas relacionadas a nós, mas o propósito de Deus, que é relacionado ao outro, eu não tenho tempo. Não é meu tempo. Eu acho que eu não fui chamado. E são essas mentiras que precisam cair essa noite em nome de Jesus. Você não é alguém pelo que você produz, pelo que você faz. Você não vai se tornar alguém pelo que você vai conquistar no ano de 2026. Você já é alguém, porque você é aceito pelo Senhor. Você é filho. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus ele diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas capítulo 12, versículo 20, Jesus diz, louco, ainda esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? Pergunta para o irmão do lado, para quem ficará? Será que você está formando dinheiro para deixar de legado para os outros que nem gostam de você? E formando patrimônio para deixar para gente que não vai nem no seu velório? Isso acontece. A questão é, e dali para frente? Eclesiastes, Salomão, inspirado pelo Senhor, ele vai dizer assim, porque tudo que tiver às mãos, faça o seu melhor, porque para onde você vai, não há obras, para onde você vai, não tem nada, é você e Deus, amém? O que nós precisamos fazer, irmãos? Salmos capítulo 90, versículo 12, diga comigo assim, eu preciso parar de viver no automático. O mundo está dizendo, se automatize, viva no automático. O que nós vamos dizer? Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós precisamos, irmãos, nesse ano de 2026, aprender a saborear cada dia. Porque cada dia é único. Você sabia disso? Que cada dia é único? Contar os nossos dias. Diga assim, ó, nesse ano de 2026, eu vou relembrar quem eu sou em Deus. Você não vai esperar viver mais 5.000 cultos, mais 240 ceias. Você vai relembrar quem você é em Deus hoje. A nossa origem, irmãos, é a cruz. O dia que você começar a achar que você é bom, você está distante da cruz. Aí você volta para a cruz. Você fala, eu não sou bom. Nada do que eu faço é bom. Eu preciso de Deus. Porque o próprio Jesus, que poderia se considerar bom, ele disse assim, não há um bom sequer. O único bom é Deus. Que a vaidade, o orgulho, não tome o seu coração nesse ano. Em nome de Jesus. Diga assim, este ano, eu vou assumir a minha responsabilidade espiritual. Josué 24:15, ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir com o seu coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você não direcionar a sua casa, o diabo direciona a sua casa. Se você não direcionar os seus filhos, o diabo direcionará os seus filhos. Se você como esposo não ajudar a sua esposa, o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar ela. E se você como esposa não auxiliar o seu marido, o diabo fará tudo para atrapalhar o seu marido. Nós como irmãos, como uma comunidade temente ao Senhor, precisamos entender que a responsabilidade das nossas vidas e dos nossos semelhantes estão conosco. Então eu preciso assumir responsabilidade. Que em nome de Jesus este ano você tenha uma vida de devocional. Sabe o que você faz?
pega o seu celular e guarda ele dentro da Bíblia. Quando você acordar e for querer pegar o celular, você vai ter que abrir o quê? A Bíblia. Aí você lê a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus e você consagra o seu dia ao Senhor. A palavra diz que quando nós consagramos ao Senhor, tudo é bem sucedido. Se nós começamos o dia orando, terminamos o dia agradecendo. Se começamos o dia consagrados ao Senhor, Ele nos guarda durante o nosso dia, em nome de Jesus. Que esse ano você tenha um ano de constância, irmãos. Não seja um carrossel ou uma montanha russa, que você seja um ano de constância. Não é aquele fogo de palha que sobe demais, mas também não é aquela pessoa que desce no fundo do poço. Que você se mantenha firme com o Senhor. Vão vir dias bons, e nesses dias você vai estar firme. E quando vier os dias maus? Dia bom e dia mau? Firme. Amém? Que esse ano você seja disciplinado espiritualmente. Que esse ano você discipline a sua carne. Porque nós, quando recebemos o Espírito de Deus, também precisamos receber poder para domínio próprio. Domine as suas palavras, domine os seus pensamentos. Eu não consigo dominar. Filipenses, a palavra nos ensina, porque tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Reprograme os seus ambientes, reprograme aquilo que você consome, para que o seu coração naturalmente inspire fontes de água viva do Senhor. Porque assim seu ano de 2026 vai ser bem sucedido. Que esse ano seja um ano de serviço em nome de Jesus. Que esse ano nós venhamos aprender a negar a nós mesmos, servir os nossos irmãos. Irmão, entenda uma coisa, finalizando aqui, nunca vai, só para desmistificar, nunca vai chegar o dia que você vai estar preparado. Você sabia disso? Você nunca vai falar assim, hoje resolvi toda a minha vida, porque quando você resolve isso, aparece outra coisa, você tem que resolver outra coisa. É o mal do nosso século. Tome a decisão hoje. Hoje eu vou servir. O que eu preciso fazer? É me inscrever no ID? Eu vou me inscrever hoje. O que eu preciso fazer? Abrir minha casa? Eu vou abrir minha casa hoje. O que eu preciso fazer? Eu preciso visitar o meu irmão? Eu vou visitar hoje, porque este ano vai ser um ano de serviço. Porque à medida que nós servimos uns aos outros, o Senhor, Ele nos serve. À medida que nós lavamos os pés